alunos, eu sou a professora Juliana, e vou ministrar para vocês essa reposição, né, dessa disciplina Educação Inclusiva. Essa disciplina nós vamos dividir em duas partes, tá? Essa nossa vai ser só uma apresentação do conteúdo e a explicação a gente vai ter durante as nossas aulas no Google Meet. Então, nós vamos ter uma primeira parte que vai ser ministrada hoje, e segundo o nosso cronograma, vamos acompanhando o nosso cronograma para ver a segunda parte, que será amanhã. E logo após, dia 13, a gente já vai encerrar a nossa disciplina com o grupo de discussão e a apresentação da nossa atividade. É uma aula bem dinâmica, bem interativa, que é para vocês fazerem essa reposição e darem conclusão à disciplina. O nosso encontro dia 13 é justamente para a gente tirar nossas dúvidas em relação ao conteúdo, tá bom? Aí nesse slide tem todos os meus dados, como o meu e-mail e como o meu número de WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Vamos dar início à nossa disciplina, tá? Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É um movimento, né? Essa política nacional de educação é um movimento mundial pela inclusão em uma ação política, em uma ação cultural, social e pedagógica, onde é desencadeado em defesa dos direitos de todos os alunos de estarem juntos. Não é só os alunos especiais, são todos os alunos de estarem junto, aprendendo junto e participando sem nenhum tipo de discriminação. Não há diferença desses alunos em sala de aula. Todos têm o direito à mesma educação. Não há diferenciação nem no ensino. O ensino é o mesmo. Eu tenho que fazer com que o meu aluno aprenda igual os alunos tidos como alunos normais. Os meus alunos, se eu começar a ensinar diferente para uma criança com alguma necessidade especial, que no caso as pessoas veem ele como diferente, nós estaremos fazendo uma exclusão desse aluno. Então, eu tenho que ensinar de acordo com o que a lei prega, com igualdade a todos. A educação inclusiva, ela assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica de exclusão. A escola, ela tem que estar preparada, né? Essa sociedade atual, ela tem que estar preparada para superar essas lógicas voltadas, esses desejos, né? Essas imposições, na verdade, sobre exclusão. Então, ela assume esse espaço central. A educação, ela é centralizadora da inclusão social. O Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial, ela apresenta a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Ela acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, né? Visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. A gente tem nas disposições gerais da lei, da lei brasileira de inclusão, né? No artigo 1, ela fala, né? Onde há essa imposição dessa lei. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e da liberdade fundamental por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadã. Então, essa lei, Lei Brasileira de Inclusão, ela garante a igualdade e a inclusão social de todos
de todas as pessoas com deficiência. Os marcos históricos e normativos, eles são: a escola, ela é historicamente, ela é caracterizada pela visão da educação, ou seja, a escola historicamente se caracterizou pela visão da educação, que delimita a escolarização como privilégio de um grupo. Uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir desse processo de democratização da educação, se evidenciou um paradoxo: inclusão ou exclusão. Quando os sistemas de ensino universalizaram o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões de homogeneizadoras da escola. Então, nós temos essa diferença, tá? Dentro das nossas unidades escolares, dentro das nossas instituições escolares. Essa política, esse processo democrático da educação cria esse paradoxo de excluir ou incluir. E esse sistema de ensino, apesar da universalização desse contexto de não excluir, de incluir, continua ainda tendo esse processo de exclusão, de excluir pessoas e grupos de determinado eixo, né, de determinada estrutura escolar. Então, a escola, ela ainda se encontra fora desses padrões homogeneizadores, né, de união. Então, ela ainda foge, alguns mecanismos, né, escolar ainda foge da regra de juntar esses padrões de homogeneização, de instaurar, né, de homogeneizar mesmo, de agrupar essas pessoas, unir essas pessoas. Foi a partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania, fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos que antes eram exclusos, que decorre uma identificação desses mecanismos e processo de hierarquização que opera na regulação e produção das desigualdades. Inclusão, ela é o mesmo que envolver, que implicar, que inserir, que pertencer, que participar e unir. E excluir se fala em eliminar, em expulsar, em abandonar, em silenciar, calar, em privar e negar. Incluir tem tantos sinônimos que facilita a vida de todos os envolvidos, tanto as pessoas que não fazem parte dos grupos de deficientes, como as pessoas que fazem parte, que participam da vida dos deficientes, que chega até abrir os olhos, né, e abrilhantar ainda mais essa fala quando a gente fala de exclusão, de inclusão, né? A educação especial, ela se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado, substituindo o ensino comum. Então, a gente tem esse mecanismo de fazer com que essas crianças ela tenham um atendimento voltado a cada deficiência. Antes era baseado pelo ensino comum, então não tinha as habilidades do tratamento, do trabalho, né, de desenvolvimento daquela criança para que elas pudessem estar na sala de ensino regular, atuando junto, trabalhando, aprendendo junto com as outras crianças. E foi evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. A educação inclusiva, ela é a educação que fala de inserir, né, de colocar a criança, o aluno, em todas as atividades
da escola, da instituição. Mas por que educação inclusiva? E de que inclusão estamos falando? A educação inclusiva, por que da educação inclusiva? Era para propor um modo de constituir o sistema educacional que considera as necessidades de todos, tá? Não só as necessidades das crianças com algum tipo de deficiência, mas as necessidades de todos os alunos que tivessem a quem recorrer, a quem pedir apoio, né? A quem pedir um atendimento especializado. E de que inclusão estamos falando? De uma abordagem humanística e democrática, que tem como objetivo o crescimento, a satisfação pessoal, a inserção social de todos. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala até mesmo de crianças que estão passando por processos psicológicos, né? De crianças que estão passando, de alunos que estão passando por processos de tortura, de assédio, né? De aliciamento, de pedofilia. Então, a gente fala de todo o contexto voltado a incluir e não excluir essa criança do seio escolar, do ambiente escolar. No Brasil, o atendimento a pessoas com deficiência. Falando agora em deficiência. A gente vai trazer desde o período imperial, tá? Onde no período imperial a criação de duas instituições que foram primordiais. O Imperial Instituto Meninos Cegos, né? E em 1854, o atual Instituto Benjamin Constant, chamado de IBC, e o Instituto de Surdos Mudos. Então, já existia essa necessidade de criar espaços voltados a cuidar de pessoas com deficiência. Em 1857, o atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX, é fundado o Instituto Pestalozzi, tá? Em 1926, houve a instituição especializada no atendimento a pessoas com deficiência mental. Então, eles tinham todo esse cuidado de criar ambientes onde houvesse necessidades da criação desses ambientes voltados a cada deficiência. Em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ou seja, a APAE. Em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipuf. A gente vê que essas nossas problemáticas, né, esses nossos questionamentos em relação a criar espaços vem bem antes, né, do que a gente imagina. Desde o período imperial, onde houve essa criação desses institutos, e a gente vê que a educação em relação ao tratamento das crianças com problemas ou com deficiências, com problemas cognitivos, com várias síndromes, a gente já poderia ter aberto os olhos para conter, né, essas necessidades. E a gente vê que somente de algum tempo para cá é que a gente vê que essas deficiências estão sendo trabalhadas. Está surgindo um grande número de especialistas. As deficiências existiam, só não existiam especialistas voltados especificamente à área destinada, né, a cada área, como os psicopedagogos, como os fisioterapeutas, como as neuropediatras, né, as psicólogas. Então, naquele tempo,
eram pouquíssimos os tratamentos para essas crianças, para essas pessoas com essas necessidades especiais. No Brasil, no início, se dá com as determinadas leis. Em 1961, houve o surgimento, a disposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O atendimento educacional a pessoas com deficiência passa a ser fundamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Teve a Lei 4.024 de 61, onde essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aponta o direito dos excepcionais, né, das crianças excepcionais, das pessoas excepcionais, à educação, de preferência no sistema geral de ensino. Depois, essa lei, ela foi alterada pela Lei 5.692, de 71, onde ela define tratamento especial para os alunos com deficiências físicas e mentais, o que se encontra em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e também os superdotados. O MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial, chamado Cinesp, que era responsável pelo gerenciamento, né, na verdade, da educação especial no Brasil, que sob o égide integracionalista impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação. Mas ainda ele foi configurada por campanhas assistencialistas e iniciativas isoladas do Estado. Então, esse Centro Nacional, ele fez esse gerenciamento da educação especial, impulsionando ações educacionais, especialmente a pessoas com deficiências e às pessoas superdotadas. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, no inciso 4, promove o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. No artigo 205 da Constituição Federal, ela define a educação como um direito de todos os cidadãos, garantindo o pleno desenvolvimento de todas as pessoas, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso 1, faz o estabelecimento da igualdade das condições de acesso, tá? De acessibilidade e permanência na escola, como um dos princípios para o ensino. No artigo 208, fala que é dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado. Então, cabe ao Estado ofertar, cabe à instituição ser gratuita e esse ensino gratuito garantir a oferta desse atendimento educacional especializado. Mas também cabe à instituição Estado garantir que esse atendimento ocorra. Cabe à instituição Estado garantir que tenha essa profissionalização de pessoas que possam fazer esse atendimento especializado. Cabe ao Estado fazer com que essa acessibilidade à escola, essa permanência na escola ocorra. Então, a gente vê várias lacunas dentro da própria Constituição Federal, onde essas leis não são completamente atendidas pelas instituições estaduais, tá? Que pertencem ao Estado.